Olá pessoal, namastê, muita paz a todos. A pergunta de hoje é a seguinte: professor, fale-nos um pouco sobre essa história de incorporação mediúnica de seres extraterrestres. É realmente possível, professor, que um extraterrestre incorpore um médium e possa dar uma comunicação verbal usando a voz do médium para isso? Pode sim, perfeitamente. Porque vocês têm que entender que o médium que canaliza ou incorpora um espírito, ele tem a mesma capacidade de incorporar um extraterrestre, porque o extraterrestre é um espírito como outro espírito qualquer. A única diferença é a seguinte, né? É o campo vibratório que o ET tem e o médium tem. Às vezes vocês pegam um médium que incorpora tal entidade, a entidade gosta de tomar uma pinguinha, fumar um charuto, tal, sabe? Então esse médium, ele tem uma vibração compatível com essa egrégora espiritual que o cerca. Esse médium não serve para incorporar ET. Os ETs não, em termos vibratórios, não consegue haver uma conectividade. A mesma coisa aconteceu comigo, né? Eu, no começo, né, também incorporava espíritos orientais, tudo, mas para começar a incorporar espíritos extraterrestres, a distância era muito grande. Então, passou tempo os ETs mexendo, instala aparelho, faço toda uma adaptação no meu campo energético, uma forma homeopática para não ter um choque vibratório, e eles me prepararem para eu ser um médium, para contatá-los e, quando necessário, canalizá-los. Isso não é um processo, sim, mas eu tenho que ser 100% vegetariano, sabe? Você está me entendendo? Eu tenho que estar psíquica e mentalmente equilibrado, harmonizado. Eu tenho que ter uma puta responsabilidade sobre o processo que vai fluir, que vai acontecer. Eu não posso, de uma hora para outra, pirar, sair falando um monte de merda, quando o ET não aparece e eu finjo que o ET está ali. Certo, dou um transe, começo a colocar palavras que não existem na boca do ET. Isso é um crime espiritual. Né? Então, é necessário que haja profunda responsabilidade do médium e o médium esteja preparado para entender a sua própria experiência mediúnica e outra, como essa experiência mediúnica vai influenciar outras pessoas. Então, essa é a grande responsabilidade. Se tudo isso estiver harmonizado e equilibrado, o ET pode te usar mediunicamente psicografando, né, mediunicamente incorporando e falando com psicofonia através de você. Você está entendendo? Como um médium Chico Xavier, como um Divaldo, que tanto psicografa quanto incorpora espíritos e fala. O Divaldo tem uma história muito engraçada, né? Sobre incorporação, não de ET, mas para você ver como que ele pode incorporar algo diferente quando o médium é bom. Quando o médium é ruim, ele não faz isso. Quando o médium é ruim, se ele incorpora o espírito alemão, se alguém falar em alemão com ele, ele não responde, o médium não consegue, porque está na cabeça dele. Mas quando ele foi pela primeira vez na Europa para fazer uma palestra, o Divaldo era mais jovem, bem jovem, e era na Alemanha essa palestra. E ele começou a dar a palestra em português, e tinha um tradutor alemão traduzindo para as pessoas. Né? 10 minutos de palestra, um espírito chega do lado dele e fala: pode parar essa palestra. O tradutor está traduzindo tudo errado para o alemão. Então você deixa que eu dou a palestra no seu lugar. O espírito incorporou e deu a palestra em alemão. E isso se tornou praxe. Ele ia para a Inglaterra, incorporava o espírito e dava palestra em inglês. Se ele fosse na Arábia, lá, incorporava um espírito árabe e dava palestra falando árabe. Ele nunca estudou nada disso. Então aí é um médium. Aí você começa a avaliar o quanto que o médium é bom de que a entidade passe 100% a informação.
Tá? Isso na mediunidade convencional. Isso é muito complexo na mediunidade extraterrestre, porque não tem muito médium bom não para canalizar ET de verdade. Então, nós temos muitos indivíduos aí que se dizem canalizar médium, arquituriano, é isso e aquilo, e a hora que você lê o negócio, você fala, puta merda, né? Será que realmente está canalizando algo real? Será que você age dessa forma, desse jeito? Eu, Laércio, duvido muito. Tá? Então, eu acho que vocês têm que fazer o mesmo. E entender como é que é o processo da mediunidade. Ser médium é uma missão. É uma missão. Muito profunda, muito rara e muita responsabilidade para com os espíritos e para com o próprio médium, porque isso vai influenciar centenas e até milhares de pessoas. Ok? Então é isso, pessoal. Namastê. Muita paz.